Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Graça e paz a todos. É muito bom quando a gente abre a Bíblia e encontra resposta para as situações do tempo presente. Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa história. De repente, parecia que tudo estava em águas tranquilas, de repente somos abordados, somos surpreendidos por uma pandemia. E isso, com certeza, leva os homens a gemerem diante de uma catástrofe iminente, diante de um apocalipse. Mas vamos com cautela. A Bíblia menciona vários exemplos de pragas, de infestações. As pragas do Egito é a mais clássica de todas, mas também tem outras pragas, como aconteceu lá com os filisteus, nas úlceras, na peste bubônica, também a contaminação pelos animais imundos, que é proibido lá no toda a Torá. Então, diante de todas essas narrativas bíblicas, nós queremos trazer algumas informações importantes, algumas reflexões sobre este assunto, sobre Deus, as pragas e os homens, como é que nós respondemos a tudo isto. E queremos começar pelas pragas do Egito, que a ação de Deus ali, na verdade, foi o julgamento dos deuses. As 10 pragas são as ações de Deus sobre as divindades que eram adoradas ali no Egito. O Egito era uma sociedade bem estabelecida, através das suas dinastias, existiam os escravos. Os escravos, eles tinham as suas compensações. Era uma sociedade aparentemente normal. O povo de Israel era escravo do Egito. Mas mais tarde, quando eles saem dali, eles vão ter saudade do Egito porque tinha alguns ganhos secundários. Eles lembram dos peixes, dos melões, e, enfim, da
culinária, da gastronomia que era extraordinária. Então, eles tinham essa saudade. Não era de tudo ruim. Mas, de repente, tudo muda, o cenário muda. E o que eu quero dizer para os nossos amigos é que os cenários da história da humanidade sempre mudaram e sempre mudarão. Com certeza, depois que terminar tudo isso, nós vamos viver um outro cenário, uma outra situação, que nós ainda não temos a dimensão disso. Mas, quanto às pragas, eu gostaria de fazer uma síntese das 10 pragas e ver qual é a relação das pragas sobre a humilhação dessas divindades que eram adoradas em função do Nilo, dos peixes e tudo que envolve as pragas. A primeira praga está relacionada às águas do Nilo, que se tornaram em sangue. O rio Nilo, ele tinha um deus que o nome era realmente Nilo, ou Rapi. A morte dos peixes, por conta desse fenômeno, também subjugou e humilhou algumas divindades que eram colocadas nos peixes, que eram venerados. Isso a gente vai ler no capítulo 7, do versículo 19 ao 21 de Êxodo, que diz assim, ó: os peixes que estavam no rio morrerão, o rio cheira mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do Nilo. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. A primeira praga teve esse fenômeno, as águas se tornaram mal cheirosas, se transformaram em sangue, e a primeira ação de Deus é sobre esta divindade. O rio trazia fertilidade, o rio trazia a mercadoria, o rio era tudo, então tinha uma divindade que era responsável por aquele rio, e de repente esse rio agora ele se torna insuportável. Deus intervindo naquela sociedade. A segunda praga diz respeito às rãs que cobriram a terra. Também era uma divindade no Egito adorada chamada exatamente Rã, ou Hekt, que era símbolo de fertilidade e da ressurreição no conceito egípcio. Os egípcios acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam mais na ressurreição do status dos faraós. Eles entendiam que depois que morriam, eles continuavam tendo a mesma vida aqui. Tanto é que construíram as pirâmides, que matavam os escravos, que levavam comida e uma porção de coisa, e atribuíam esse fenômeno a essa deusa, Hekt. A terceira, isso está em Êxodo capítulo 8, o versículo 5 até o versículo 14, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pois teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. Ele estendeu amanhã, Moisés. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra,
para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo ficarão somente no rio. Deus deu a oportunidade para Faraó deixar o povo ir para prestar-lhe culto, para mudar a estrutura social, através do diálogo. E ele sempre se arrependeu, sempre voltou atrás daquilo que ele estava prometendo fazer. E, mais uma vez, a vitória sobre o que eles chamavam de deusa da ressurreição e da fertilidade. A terceira praga foi piolhos que atormentam homens e animais. A divindade que coordenava tudo isso se chamava Deus Tote, ou Deus das magias e das artes secretas. Essa praga, aqui é interessante, essa praga levou os sacerdotes que imitavam as primeiras pragas a desistirem. Eles se deram por vencidos, eles não podiam transformar o pó em piolho de jeito nenhum. E isso está registrado em Êxodo, no capítulo 8, do versículo 16 ao 19, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A quarta praga, moscas que atacam homens e animais. Era o deus Pitá, era o senhor da magia. Em Êxodo 8, 23 e 24, está escrito: Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. E Deus sempre subjugando as divindades, mudando as estruturas, mudando o rumo da história, como Ele sempre fez e com certeza Ele está fazendo nos nossos dias. A quinta praga, a morte dos animais, que é a derrota de vários deuses, tais como os serafes e a deusa vaca, e a deusa Cel, que era Nut. Essas divindades controlavam esses animais. E aí vem a praga sobre a morte dos animais. Em Êxodo, no capítulo 9, o versículo 4 e o versículo 7 diz assim: E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o verso 7 diz assim: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. A sexta praga é os tumores ou pústula que cobriam os homens e os animais, que é quem comandava, quem era divindade sobre isto, era a rainha do céu do Egito, chamado Neite. Em Êxodo, no capítulo 9, o versículo 11, diz assim: De maneira que os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios.
A sétima praga é chuva de granizo, que destruiu a plantação. Os deuses que controlavam os elementos naturais, tais como água e fogo, eles foram subjugados aqui, no capítulo 9, no versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. A oitava praga, nuvem de gafanhotos que ataca plantações. Sobre os deuses das colheitas, o deus do ar, que era mais conhecido como Shu, e deus inseto, que era Sebki. Em Êxodo, no capítulo 10, o verso 12 e 15, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedra. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E a nona praga, escuridão sobre o sol por 3 dias, também é o poder de Deus subjugando o Deus principal dos egípcios, que se chamava Ra, o Deus Sol, que foi encoberto por trevas, não tinha poder nenhum de claridade. No capítulo 10 de Êxodo, no versículo 23, diz assim: não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E por fim, a 10ª praga, os primogênitos dos homens e animais morrem. Resultou na maior humilhação para os deuses egípcios e para os governantes que acreditavam que eram filhos desses deuses. Por isso a expressão Amon-Ra, eles eram os filhos da principal divindade, e de repente todos eles estavam humilhados, estavam caídos diante do poder de Deus. Capítulo 12, o verso 12 de Êxodo, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Muito bem. Aí a gente começa a pensar que as sociedades organizadas, elas não estão à deriva de Deus, que o mundo em que a gente vive sofre sim, sofreu e sofre intervenção de Deus. Francis Schaeffer tem um livro interessante que tem um título bem sugestivo, que é O Deus que Intervém. E isto é verdade. Ele intervém para livrar o seu povo, para colocar as coisas em ordem, para frustrar o desígnio de um domínio tirânico, de princípio de escravidão. E essa história das pragas do Egito, o julgamento dos deuses, a humilhação desses deuses, Deus passando como um rolo compressor por cima de tudo isto, nos traz algumas reflexões que eu gostaria de passar para os nossos amigos. A primeira delas é assim, que Deus se opõe a toda forma de escravidão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No Egito, o êxodo, a saída do povo do Egito, da maneira como aconteceu, com as pragas, com o Mar Vermelho que se abriu, com uma intervenção sobrenatural, aponta para alguma coisa muito maior no mundo de hoje, que é o nosso êxodo do pecado, das trevas. Egito
no contexto bíblico aqui, ele é símbolo de um ambiente pecaminoso. E esse ambiente pecaminoso tem como base escravidão. O povo de Israel era escravo. Eles tinham suas regalias, mas eles eram escravos, ou seja, eles não tinham identidade, eles não tinham a sua habitação própria, eles não tinham nada e não eram nada. Eles eram apenas número, eram apenas mão de obra barata. Aliás, a gente olhando o mundo da maneira como está, a gente vai perceber exatamente isto. Existe o dominador e existe o dominado. E quando isso acontece de uma maneira intensa, Deus intervém. Mas a primeira coisa que acontece, Deus manda seus profetas, Deus exorta para que os homens se arrependam, para que eles se entendam que eles são iguais aos outros, que a sociedade poderia ser organizada de uma maneira mais justa, com melhor distribuição de renda, mais igualitária, mas a gente percebe que é um mundo dos poderosíssimos e uma multidão passando fome e miséria. Nós percebemos, na estatística, 1,5% da população mundial detém 80% das riquezas do planeta Terra. Só isto nos leva a uma reflexão de que o mundo está passando por uma intervenção divina. Isso é só o começo, não tenha dúvida nenhuma. Então, essa é a primeira reflexão que a gente faz. Eu acredito que se depois que passar tudo isso, as pessoas olharem uma para as outras como sendo seus iguais, seus companheiros, o próximo e não o concorrente, aí já valeu muito a pena. A segunda reflexão que a gente quer fazer dessa história das pragas é que as pragas se multiplicam por causa das resistências humanas. Veja bem, Faraó foi teimoso. Era para ele deixar o povo ir, sem nenhuma única praga. Porque Moisés chegou e avisou o Faraó, olha, Deus mandou um recado. Ele quer que você libere o povo, para que esse povo preste culto ao Senhor. E essa gente que está aí contigo pertence a Deus, não pertence a você. E aí ele não deixou ir. Todas as vezes se repete e endureceu o coração e resistiu e não deixou ir. Então, essa teimosia, essa resistência em não deixar o povo de Deus ir, para manter num curral, para manter sob cativeiro, isto vai aumentando cada vez mais as ações de Deus e as pragas vão aumentando cada vez mais. Qual é a nossa crítica que a gente faz no mundo de hoje? A gente tem um sistema de mídia que escraviza as pessoas, que tira a espiritualidade das pessoas, que ensina todo tipo de perversão, e isso dá dinheiro, porque se vende esse produto, e esse produto é consumido. E de repente, voltar-se para Deus, falar de justiça, falar de ética, falar de valores como família, isso tudo não tem graça, porque isso não vende o produto. Então, o Faraó resistiu porque aquele povo sob domínio, sob escravidão, produzia para eles. Então, Deus intervém por conta das resistências. Nós não devemos resistir a Deus. Devemos resistir, sim, ao diabo, que aí ele vai fugir da gente. A terceira reflexão que a gente quer fazer é que as pragas, Deus usa os meios naturais. Se a gente pensar nas pragas do Egito, a gente vai perceber o quê? Uma sequência de um elo biológico. A partir do momento que o Nilo se transformou em sangue, todas as demais pragas vieram na sequência. A sequência. Houve uma alteração no meio. A terra começou a gemer, começou a alterar. Então as pragas, as moscas, os piolhos, as doenças, tudo isso aconteceu como uma sequência biológica natural e Deus agindo com o seu juízo naquele Faraó em função do desajuste. Ele transtorna o caminho do ímpio. A quarta reflexão, as pragas, é manifestação do livramento de Deus para a sua gente escrava. Nós pensamos em fim do mundo,
Nós, quando lemos Apocalipse, nós ficamos assustados com as taças cheias da ira, da cólera do Deus Todo-Poderoso. E a gente muitas vezes tem um conceito de um Deus perverso, iracundo, pronto para destruir o planeta. Mas os atos de Deus no que diz respeito a julgamento são atos de justiça, são atos de misericórdia. A intervenção aqui é para que não aconteça o pior lá. Ele corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. Nós não temos muitos temas relacionados à ira de Deus, à justiça de Deus, às intervenções do caos, que Deus põe a sua mão para que os homens se arrependam. Tudo que ele queria é que Faraó deixasse seu povo ir e libertasse o povo, porque ele está promovendo libertação. O que está acontecendo no mundo, com certeza vai levar o povo a orar mais, a buscar mais, a ficar mais na família. Já tem essa reflexão rolando por aí. Mas nós vamos ter desdobramentos ainda mais profundos. E olhando do ponto de vista de Deus, tudo que está acontecendo não é por acaso, porque nós não cremos em acaso. As coisas não estão acontecendo de uma coincidência cega, tem uma programação por detrás disso, eu não tenho dúvida nenhuma. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há muita gente falando sobre o estado ansioso das pessoas, mas quem realmente confia e crê, está em paz, porque isto vai cooperar para o bem comum. Isto vai desencadear em libertação de muita gente escravo de um sistema. E a quinta reflexão que a gente quer fazer, que as pragas destroem as estruturas sociais baseadas na idolatria, na mentira. A sociedade egípcia era uma sociedade baseada nos deuses, e Deus vai direto na cabeça da serpente. E ele destrói esse poder, destruindo o poder desses demônios, dessas divindades, fragilizou toda uma estrutura governamental baseada nessa mentira. E isso é muito reflexivo para os nossos dias. Apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que as pessoas elas pervertem a adoração natural, a criatura adorando o Criador, e elas invertem isso, elas pervertem isso, adorando a própria criatura, criatura adorando criatura. E existem os adoradores de criaturas, existem os fãs-clubes, existem os heróis, e no momento como esse, nós estamos sem heróis, não tem grande nem pequeno, todos estão passivos à ação de um vírus que é invisível. Então, as pragas destroem a estrutura. E por amor do seu nome, e por graça e misericórdia. O nosso sonho, a nossa ousadia, a nossa utopia é que se recrie, é que a sociedade humana tenha um novo formato, baseado na cooperação, baseado no amor ao próximo, baseado nos preceitos de Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que é o Rei dos Reis. Essa é a nossa reflexão apenas inicial. Teremos outras mensagens com relação a essa situação das pragas. Espero que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe você, e queremos encerrar orando, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus, Pai misericordioso, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado porque o Senhor é imutável nas Tuas ações, no Teu conselho. E obrigado porque o Senhor não desistiu do ser humano, da raça humana. O Senhor põe a Tua mão, mas a Tua mão, Senhor, é de correção, é de misericórdia. Eu espero que esse momento em que as pessoas estão recolhidas nas suas casas, acima de tudo isso, estejam recolhidas para o Senhor. E que seja um momento de grandes mudanças. Eu creio na Tua bondade na terra dos viventes. Eu creio que nós sairemos dessa situação bem melhores do que antes. Esta é minha oração, esta é minha intercessão, em nome de Jesus. Amém. Amém.